Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos ao retorno do pós-jogo aqui na Resenha TV. Infelizmente, num dia que não é nem um pouco animador, empate do Brasil, né? Brasil 1, Tunísia 1. E é com o Vitor e o PH que eu irei comentar esse jogo aqui que tem muitas coisas a serem faladas, muito ódio para ser destilado. E enfim, antes de mais nada, a gente tem que começar pela escalação, né? Aqui já foi complexo. Porque o Brasil ele veio a campo com algumas alterações que eu vou dizer, talvez tenham sido até cruciais. O Brasil veio a campo com Bento no gol, Marquinhos e Éder Militão na zaga. Ele alterou as laterais, botou Caio Henrique e Wesley. E do meio pra frente foi o que já tinha acontecido contra Senegal, né? Bruno Guimarães, Casemiro, Rodrigo, Matheus Cunha, Estevão e Vini Júnior. E assim, de início não parecia uma escalação tão ruim. Claro, convenhamos, né? O, o Ederson na última partida tinha deixado uma impressão horrível, que nem a gente tinha falado no último Resenha Cast. Inclusive, caso você não tenha visto, a gente vai deixar aí nos cards para você dar uma escutada. Sei lá, tá querendo almoçar enquanto nos assiste, cozinhar. Irmão, tem aí um Resenha Cast, tá recheado com muitas coisas interessantes que a gente falou sobre a última rodada. Enfim, falando sobre o jogo em si. Eu queria começar perguntando pro PH, né? Que, cara, eu particularmente achei até alterações legais. Testar o Caio Henrique é interessante, o Alexandro não não é um tipo de lateral que eu gosto. Não digo que ele foi ruim, mas não é um tipo de lateral que eu gosto para a seleção, porque eu acho ele muito defensivo. Acho que a gente perde muito. Mas, por outro lado, a entrada do Wesley era também um bom teste, porque o Wesley tá bem na Roma e tudo. Mas o que a gente viu no começo do jogo foi o Brasil tendo muita dificuldade na transição ofensiva, né? Que tinha dado tão certo contra a Senegal e a gente até pensava, não, a Tunísia é mais fácil que Senegal. Só que ela impôs muito mais dificuldade para nós do que Senegal, enfim. O que você acha dessa dinâmica ofensiva? E, inclusive, queria abrir também para o Vitor, caso ele queira comentar. Cara, assim, o jogo de hoje foi um dos jogos mais talvez o verdadeiro teste nessas últimas datas Fifas pro Brasil. Porque, cara, claro, pô, tu olha pelo nome e, claro, sem justificativa alguma, sem manabelismo algum, o Brasil tem ganhado todos os jogos, inclusive contra a Tunísia. Mas, pô, você vê que a Tunísia não levou gol na eliminatória africana, é uma seleção ali ajeitadinha, que você já viu pelo começo. Pelo começo, acho que, se não me engano, a primeira finalização foi da Tunísia, no gol ainda. Foi, eles começaram bem organizadinhos, não estavam deixando a gente jogar, a gente estava muito acuado. Exatamente. Então, assim, você olha pra essa escalação e essa questão dos testes, eu gostei dos testes, assim, na teoria, no papel. Só que, cara, porra, acredito que o Brasil ficou muito nessa questão de não, digamos, pegar o jogo por dentro, tá ligado? Eu acho que faltou um pouco de eh, protagonismo dos principais atacantes da seleção. Eu falo do Vini, falo do Rodrigo, falo de todo mundo, cara. Rodrigo, o Matheus Cunha teve uma data FIFA também sumida. Exatamente, o Matheus Cunha, e olha que eu gosto dele no Manchester. "Ai, não marca gol no Manchester", não, quase nunca, na realidade, acho que nunca, inclusive. Se eu não estou enganado, só teve um, que eu não lembro se foi anulado ou não agora, então não posso dar essa desinformação. Mas, cara, esse é o jogo, assim, que foi mais confuso, talvez, da Ancelotti. E você até dá uma priorizada pelo papel que, caraca, realmente, aqueles testes bons, mas, cara, foi um jogo mais confuso que eu já vi. Uma péssima atuação dos 2 laterais e do Bruno Guimarães. O Brasil não tinha norte na partida, cara. Toda bola no ataque era quebrada. Era quebrada para frente, era quebrada para trás, não chegava. E aí até teve a questão do gol de empate do Estevão, que foi uma jogada assim do Mas, pênalti, no antes da caso, né. gente comentar, né, Sim, a gente primeiro tem que comentar sobre como, mesmo o Brasil não começando mal, a Tunísia depois chega de uma forma assim, que doidão. Que o Wesley se atrapalha todo, né, PH?
Cara, a questão do gol da Tunísia foi um gol muito estranho, porque o Wesley, desde o começo da partida, parecia estar, assim, no mundo da lua, parecia ter voltado para 2023, quando ele era imaturo, quando ele era um cara que é afobado pra cacete, quase foi expulso, inclusive. Inclusive, se não sai o gol, eu até arriscaria que ele poderia ter sido, porque ele fez falta no jogador ali, e, cara, abriu um buraco fodido, né? Porque ele perde a bola de um jeito ridículo, e, porra, pra voltar pra marcar ali, cara, foi um ataque ali que tinha um campo ali voltando 5 do Brasil e 4 da Tunísia, cara. Cara, a gente tava em superioridade numérica, tá ligado? Tipo, porra, E como. mesmo assim tomamos gol. Exatamente. E todo mundo, mano, todo mundo foi marcar o camisa número 2, né? Porque, todo respeito, eu não vou saber o nome do filho da puta da Tunísia. Porra, todo mundo foi marcar o grandão lá, né? O bonitão lá e deixou o cara livre, mano. Deixa que eu falo o nome do cara da Tunísia. Primeiramente, boa noite a todos. O nome do ser que jogou muita bola é o ser Abidi, grande jogador. Grande. Tá vendo, ó? Vitor Isaac também é Não é, cultura, tá vendo? não é Abidi Pelé, é o Ali Abidi. É, pois é, mas tipo assim, e o Brasil tomou um gol num momento que, tipo assim, cara, foi um gol tão bobo. E mesmo assim, eu não achei que o Brasil talvez merecesse tomar um gol naquele momento, mas a Tunísia estava sendo mais efetiva. O Brasil, ele melhora na partida, mas sinceramente não foi assim uma melhora substancial, foi algo bem é, discreto. O Brasil estava arrumando uma bola aqui e ali, o Rodrigo tentava uma coisa, o Vini tentava outra, mas nada muito efetivo. E depois rola o lance do pênalti, que eu particularmente achei bem questionável se tá com esse pênalti aí contra o Vasco, é papo de eu ficar aqui xingando todo mundo. E, tipo assim, a culpa não é nossa, né? Infelizmente esse juiz é muito incompetente, depois ele sonega um outro, enfim. E quem vai cobrar é a estrela da noite, né? Estevão. Jogou muita bola. Sinceramente, ele merecia ser coroado assim, com mais gols até nessa noite, né? Ele podia ter feito até um hat-trick se pá, mas enfim. Ele cobrou pênalti com muita maturidade, comprovou que essa seleção é Estevão e mais 10. Comprovou que ele, mesmo sendo um garoto, ele não tem medo de ser protagonista, ao contrário de alguns que não Isso são é triste. protagonistas de jeito nenhum. Isso é triste porque a gente não pode depender só de um jogador, né? A gente está falando de seleção brasileira. E é justamente por causa dessa falta de efetividade e de ousadia. Por exemplo, o Vinícius Júnior não entrou no jogo hoje. A gente precisava dele. E é Só justamente por teve um isso que. lance ali que ele dá uma canetinha que o cara depois rouba a bola dele, muito pouco. Mas é aquela coisa, canetinha não faz gol. Eu acho que o problema do Vinícius Júnior é a ineficiência. Eu acho que ele é um cara super bom. O Vinícius Júnior é um cara absurdo, mas falta, sei lá, às vezes na hora de decidir. Faltam atletas que têm ar de jogador grande. Acho que a parada é essa. Porque depois a gente chega no segundo tempo e a Tunísia, apesar de ter ido bem no começo, o Brasil teve muita chance até de, sei lá, sair ganhando o primeiro tempo. E no segundo tempo o Brasil melhorou muito, o Brasil foi melhor. Só que esbarrava em, sei lá, chute de fora da área, parecia que tanto fez, tanto faz. Sei lá, foi uma postura de sei lá, jogo de ressaca de título. O time Parecia, errou vamos muito em finalizações de fora da área, inclusive. Parece um jogo tipo aquele jogo do Flamengo de ressaca depois do título de 2019, não lembro contra quem, acho que foi contra o Santos. Flamengo e Santos, 3-0 Santos. Então, parecia jogo assim, vamos chutar de qualquer jeito, tipo, eles não estavam nem aí. Eu reparei isso muito no lance, quando depois o Paquetá entra, e pô, bicho, ele recebe uma bola na entrada da área, o cara nem tá olhando pra onde ele tá chutando, ele só chuta de canhota e tá olhando pro lado. Foi antes do pênalti, inclusive. É, e já que o Vitor comentou, né, o pênalti que é um lance assim capital. É um lance inadmissível. É um lance que, com todo respeito, ele me lembrou o Pedro Raul cobrando aquele pênalti contra o ABC.
Vocês estão me falando que o Paquetá é tão horrível quanto o Pedro Raul? Olha, esse pênalti foi tão horrível quanto aquele, mas assim, obviamente não. Mas tipo assim, cara, e pra que você botar um jogador desse sendo que ele nem tem um aproveitamento assim tão bom em penalidade, pelo menos pela seleção? Hoje ele alcançou exatamente 50% de aproveitamento. Tipo, ele é uma loteria em pênaltis. Ou ele vai cobrar bem, ou ele vai cobrar mal pra cacete. Teve um pênalti que ele cobrou pela seleção que ele cobrou muito mal e entrou porque o goleiro moscou. E tem toda a questão também do jogo, ele tinha acabado de entrar, estava com o corpo frio, você, pô, talvez se E tivesse alguém lá. o Estevão tava lá. Como? Quente, Tinha o já tinha feito Estevão, um mano. gol, ele já tava confiante. O Estevão E aí o tava. Paquetá me inventa de isolar, cara. Pelo amor de Deus, a postura dele também me irritou. Eu falei do Pedro Raul porque ele me lembrou exatamente isso. É igual a imagem do Pedro Raul depois de perder um pênalti, tacando a camisa na boquinha. Chega, eu não aguento mais jogador assim que só se lamenta. Tipo assim, Faz doidão. uma Copa do Mundo, mano, pra tu ver o que acontece. Ué, o Marquinhos perdeu o pênalti na Copa e tá intacto, é capitão. Nem fala. Enfim, enfim, né? É o capitão mais broxa já visto. Porque, com todo respeito, ver Marquinhos de capitão da seleção, pra mim, é a mesma coisa que ver o Léo Pelé de capitão do Vasco. Guardadas as devidas proporções, claro. Guardar as devidas proporções. Mas, tipo assim, ai, cara, foi tão broxante, porque o Brasil não fazia nada. O Brasil tava perdido. Mas E vale ressaltar depois, uma coisa aqui também, desculpa te interromper, ô pode Pedro. falar. Vale ressaltar também que eu, na minha visão, eu não esperava essa Tunísia, tá ligado? Eu acho que a Tunísia, ela se propôs muito bem o jogo dela. Eu acho que é uma seleção organizada defensivamente. Eu não creio que a Tunísia seja a melhor seleção africana, mas ela se propôs muito bem e é um time bem organizado, né? À toa que antes desse jogo não tinha tomado gol, né, nas eliminatórias africanas. Eles se defendem muito bem. E tanto que eles estavam dificultando essa dinâmica, que na verdade mostrou como uma seleção com um repertório defensivo um pouco melhor dificulta em muito esse esquema do Brasil, com 4 atacantes flutuando. Porque perde variabilidade tática, especialmente porque a gente não tem criatividade. A palavra central aqui é criatividade. O Brasil é pouco criativo. O Brasil só chega lá, vamos chutar, sei lá, uma postura de pouca vibração, pouca raça. A gente via, por exemplo, o Casemiro e o Bruno Guimarães contra Senegal, vibrando com a torcida, e aqui eles estavam tanto fez, tanto faz. Eles têm jogos e É, jogos para. é só tu olhar o Tipo, Vinícius Júnior que se escondeu na partida, né? sei lá, não vibra. Cara, tem que encarar todo jogo como um jogo de Copa do Mundo agora. A gente tem pouco tempo para se organizar e a gente ainda não tem um coletivo bem preparado. O Bento não foi bem hoje, que eu não comentei. O Bento não foi bem, ele Cara, o Bento é foi assustador a saída de triste. bola. A reposição de bola do Bento é muito É assustadora. assustador que ele e o Ederson estão mal. O Neneca também falhou contra o Japão. O único goleiro confiável é o Alisson. Se o Alisson não jogar, fodeu. O Neneca não foi bem contra o Japão. O Ederson não foi bem contra Senegal. Todos os goleiros que entram mostram que, aquele papo de, bota qualquer um que é melhor que o Alisson. Pois é, já botaram 3. A gente vai ter que rever essa questão das vagas de goleiros, porque realmente só um me passou confiança, que é o Alisson. É óbvio, porque o Alisson, ele é um goleiro, né, nível mundial. De todo modo, o Brasil ainda consegue chegar depois. Tem um pênalti que eu achei questionável, que pra mim tinha que ser pênalti, É, o e jogador pisa no pé do Vitor, de quem? Na verdade, foi do quem? Estevão. Do Estevão, né? É o que Verdade. eu falei, tipo, o Estevão poderia ter saído com um hat-trick. Se deixam o Estevão cobrar aquele pênalti, vocês têm noção? O cara podia sair com um hat-trick de pênalti, pô. Tipo, de tão boa que a partida foi. Foi uma partida fenomenal do Estevão, que ele tava chamando o jogo. Num jogo assim truncado, você tem que usar o talento individual do cara. E o Estevão entende isso. O Estevão, ele tem a maturidade de entender isso. Só que os nossos pontas
merengues, nossos nosso nosso centroavante manchesteriano. Então, te interrompendo aqui, Filipão, trazer um dado ótimo que talvez complemente isso. Eu estava até comentando isso um pouco antes, que, cara, é, genuinamente, até o gol da Tunísia, o Vinícius e o Cunha, por exemplo, tinham, o Vinícius tinha 7 toques e o Cunha tinha 9, cara. Tipo, isso não existe, pai. Isso não existe, cara. Aham. E sabe o maior problema disso tudo? O gol da Tunísia aconteceu aos 23. Exatamente. Mano, você ter 7 toques na bola, sendo atacante. Ou sendo qualquer jogador, tá? Mas atacante, vamos colocar assim, atacante. Com 23 minutos você tem 7 toques, cara. É tipo, meu irmão, você tá sumido. E dali até o intervalo, que foi de 23 até uns 46, né, 47, que o juiz deu 2 de acréscimo, 3. Cara, o Vinícius deu 15, deu mais 15 no caso, e o Cunha deu mais 12. Só que aí do intervalo até os 72, o Vinícius deu mais 7 e o Vitor Roque deu 6. Foi algo Sim. engessado, cara. E o Vitor Roque, ele ainda entrou bem, outra coisa que a gente não falou. Quando o Vitor Roque, ele sofre o pênalti, né? E a gente só falou do pênalti, mas tipo assim, o Vitor Roque, ele sofreu o pênalti, ele jogou bem, cara. Ele se postou bem, tanto que teve um lance que o Rodrigo foi muito mal na escolha, que o Vitor Roque estava fazendo já o movimento de tipo infiltrar na área para já chutar, recebendo passe em profundidade, e o Rodrigo prefere tocar pro lado e o passe obviamente não chega. É muito... E aí acaba o contra-ataque, a defesa muito boa da Tunísia volta, organizada no caso, e aí, porra, não chega a lugar nenhum. Acho que falta um pouco de ofensividade no Brasil. Por mais que tenha atacado mais, em alguns pontos deveria aproveitar mais os contra-ataques, mano. Porque senão não adianta. Não adianta ter que esperar. Não adianta ter que esperar a defesa voltar para atacar, mano. Acho que falta contra-ataque, bicho. Eu acredito que esse 4-2-2 com laterais ofensivos não funcionou. Não é só pela atuação de merda, tá ligado? Mas o Brasil tava engessado, abrindo flanco o tempo todo e não tava faltando sintonia ali com o Rodrigo e o Estevão, cara. O Estevão tá jogando bem, só que o Rodrigo tava no marasmo. Eu não sei se ele ficou em Madrid, o Vinícius também ficou em Madrid. Acho que uma rapaziada aí ficou nos seus clubes, né? Então tá meio que complicado isso. O Vinícius, na verdade, ele não saiu do clube faz muito tempo. Assim, né? Talvez você dá uma forçadazinha ali no. Talvez ali na questão da Copa, um joguinho ali na Copa ou outro, mas genuinamente, eu sou fã pra caralho do Vinícius, eu defensor do Vinícius pra caralho, mas, meu irmão, eu não posso ficar o tempo todo falando que a culpa é do Tite, a culpa do Dorival, a culpa do Diniz, a culpa do Ramon Menezes, a culpa do Haaland, a culpa do CR7, a culpa do Messi, a culpa. Não, mano, genuinamente, cara, só falar. Cara, definitivamente o Vinícius Júnior é um jogador que não apareceu na seleção até hoje. E que tá vendo o Estevão com 20 anos de idade, 20 anos não, 18 anos de idade, perdão, porra, menos da metade da idade dele, assumindo um protagonismo foda. E aí? Exato. E aí, o que você vai falar a respeito disso? Não dá, pô. Os cara não têm medo de ser protagonista. A questão é essa. Enfim. Tanto que no final do jogo tem um lance que é um pecado absoluto, que o Estevão ele infiltra, ele finaliza e a bola bate na trave. Caraca, cara, finalzinho. Pô, Aquilo ali fico foi muita triste. crueldade. Não, crueldade, Mas ele sofreu crueldade em tudo. Que um bonitão do Chile bateu o pênalti, que ele já tinha feito o outro essa bola na trave, tipo assim, meu irmão, que parada de hierarquia é essa que tu vai, o Marquinhos vai no treinador e fala, não, o Paquetá, mas por que o Paquetá tem que ter uma redenção por causa do bagulho lá das apostas? Pô, que redenção é essa? não, é que o Ancelotti estava apostando firme no Paquetá. Não sei, Ele deve estava ter, apostando deve ter. firme na volta por cima. Não, deve ter jogado na odd 4 da Betão, que sempre abre, buscava perder pênalti. Deve ter sido isso, porque, meu irmão, eu não. Desculpa, porra, eu não consigo achar uma justificativa boa pra essa questão, tá ligado? Você não pode analisar, obviamente, quarteto no ataque baseado no, pô, eles não são fodões, que não pegam, driblam três e fazem gol, mas, ao mesmo tempo,
Cara, eles estavam forçando jogadas. Porra, que a defesa da Tunísia foi bem? Foi bem, só que ao mesmo tempo os caras estavam sumidos, mano. Foi um misto de defesa da Tunísia bem e falta de personalidade, digamos assim. que e assim como eu fiz no último pós-jogo de Botafogo e Vasco, que nós elegemos aqui, já que não tinha nenhum rei da resenha, porque ninguém trabalhou para que a resenha acontecesse, apesar de que o Estevão merece uma menção honrosa. O Estevão foi absurdo hoje, ele merece todas as glórias, todo o reconhecimento, mas nós temos aqui que declarar um inimigo da resenha no dia de hoje. E eu declararei o meu. Talvez vocês declarem outro. Mas eu iria de Lucas Paquebete, Lucas Paquetá, porque não existe você chegar lá e cobrar um pênalti daquele jeito. Tipo, ok, ele estava frio. Mas você cobrar com uma paradinha daquelas, você ainda mandar na lua, Ainda não acertar o gol é complicado mesmo. é muita sacanagem. Como dizia Leila Pereira, como pode errar o pênalti? O gol é muito grande. Então, meus amigos, para mim é isso. O Brasil, ele é um time em eterna crise de identidade. O Brasil é um time borderline. Verdade é essa. Entendido. É um time, é um time extremamente inconstante, um time que, sei lá, não sabe o que está sentindo. É um time que um dia joga muito e no outro dia pode jogar nada. Por exemplo, eu não duvido nada a gente chegar lá na próxima data FIFA. Seria muito engraçado a gente ganhar da França e perder para a Croácia. Pô, o Brasil não ganhou da Inglaterra, mano? No ano Cara, passado? O Brasil é uma seleção completamente inconstante. Essa é a questão. Você chega e fala, porra, jogou pra caralho contra. Vamos supor. Nas duas datas FIFA agora. Ah, jogou pra caralho contra a Coreia. Porra, meteu 5-1. Agora vai. Aí chega com o Japão, faz cagada. Joga, sei lá, um tempo, outro tempo não joga porra nenhuma. Tá ligado? Aí chega hoje. Né? Hoje, no caso, nessa data FIFA. Joga pra caralho contra o Senegal. Pô, foi um jogo foda. Jogo muito, muito foda. Tipo, mas placar foi 2-0. Sim, mas foi um jogo defensivo foda. O Brasil não teve erros contra uma seleção chata do Senegal. Beleza, aí Tunísia, que chega, aí, porra, não é enfim, para eu não xingar, eu não receber processo, porque eu não tenho nem dinheiro para isso, chega um Verdade, tá abençoado. duro dorme, PH. Exatamente. Chega um abençoado e, pô, e caga tudo, tá ligado? Pô, aí o Brasil vai lá, cria chance pra cacete, ao mesmo tempo que cria chance pra cacete, não cria. É o famoso, se você olha pra estatística, você fala, pô, o Brasil chutou 23 vezes, caraca. Pô, parabéns. Isso me lembra um jogo padrão do Flamengo em 2023. Exatamente, você vê, caraca, o Brasil chutou pra cacete, uau. Você olha pra SofaScore, porra. Poderia dizer que é facilmente um time do Diniz. Nossa, olha pro SofaScore, Não, porra. Eu vou. chutou 50 vezes, 70% de posse, 1-0 pros Não, caras. você me permite aqui, calma aí que você me dá um tempo, mas eu achei aqui agora, ó. Vou trazer estatística fria pra você. 22 chutes contra 7. Você vê, caralho, o Brasil jogou pra caralho. O goleiro do Brasil teve uma defesa, o goleiro da Tunísia teve duas. Ou seja, assim, meu irmão, foi 22 chutes e 3 a gol. Meu irmão, que porcentagem boa é essa, cara? Cara, tem que treinar finalização dentro da área, fora da área. Tem que treinar finalização. Inclusive, no jogo de hoje, não que eu esteja dizendo que ele tem que ir pra seleção, mas vendo ele chutando de fora da área, deu saudade de ver o Coutinho no Prime, quando ele chutava de qualquer lugar, que dava Caraca, certo. botava pra direita e chutava pro gol, era lá no ângulo, mano. Era sinistro. Eu testaria o Matheus Pereira. Eu não sei porque até hoje o Matheus Pereira não foi testado. De todíssimo respeito, mas eu testaria sim o Matheus Pereira, porque o Brasil carece de um cara de criação, mano. Tá ligado? Carece. Não, É, não adianta falar e de achei Neymar. engraçado que Neymar teve morreu, uns mas jogadores que o Ancelotti convocou que, por exemplo, não foram nem usados. O Richarlison foi lá para animar o vestiário, né? O Richarlison foi lá para passar umas férias com os parças. O, o Paulo Henrique nem teve chance também. Isso é para ele aprender a parar de se poupar
em clube para ir para a seleção, né? Porque ele fez exatamente isso contra o Juventude, achando que não, vai que o Ancelotti precisa de mim. Aí ele trotou os 90 minutos para nem jogar. Enfim, né? E tem muito jogador por aí que claramente o Ancelotti, pô, tá observando, mas não pôde ir agora. Por exemplo, o Pedro. Eu tenho certeza que o Ancelotti ia convocar o Pedro agora, só que o Pedro lesionou, né? Calcificação que chama, né? Não, assim, né? Não, que bom. Não, que bom não, mas assim, menos Que mal bom, que. porque senão ele lesionaria pior na É, seleção. isso que eu ia falar. Exatamente. Isso que eu ia falar. Isso ia ser bem pior na seleção, né, talvez. E iria ser no treino, não ia ou ser ele nem no ia, jogo. ou ele ia viver a maldição que todo mundo vive. Vai pra seleção e volta mal pra caralho. Não, se ele voltar metendo Detalhe, gol na final contra o Bragantino, tu vai ver, filho. final contra o Bragantino? Não, na final e contra o Bragantino, foi mal. Não... Ah, tá. Não, já tá prevendo a final da Libertadores de 2035? Óbvio, Jogão, com hein? Jogão, certeza. jogão. O Bragantino nunca vai chegar na Libertadores. Enfim, gente. Acho que nós Botafogo tínhamos também nunca basicamente ia isso a ganhar, dizer. talvez, tá? Só pra falar. O Aí, vídeo de hoje foi um pouquinho mais solto, porque não tinha tanta coisa assim a falar, além da gente ter que destilar todo o nosso ódio. E espero que tenha servido como desabafo. Caso você também tenha coisa a expressar, diga nos comentários, mas com respeito, por favor. É, e enfim, muito obrigado por assistirem. Caso vocês queiram acompanhar mais pós-jogo, graças a Deus, Data FIFA acabou e já vai ter Fla-Flu, que o PH e o Vitor vão comentar. Vai ter Vasco e Grêmio, que eu e o Fabinho vamos comentar. Enfim, se você quiser acompanhar vídeos diversos sobre o Brasileirão, a Resenha TV é o seu lugar. Então, muito obrigado por assistirem. É isso. E dá-lhe resenha.